Deus não nos fez nascer na Idade Média, nem no século XIX, nem no século XV. Nos fez nascer no tempo de Fátima, para que nós façamos alguma coisa com Nossa Senhora de Fátima. Nós temos a obrigação de compreender essa mensagem, porque nós vamos participar da ação que Nossa Senhora pede. Primeiro rezando o terço, depois combatendo os erros da Rússia, os erros que ela espalhou por todo o mundo. Vamos ver agora o século XX, que fatos importantes dele e como nós podemos organizá-lo. Então, eu vou colocar aqui uma lista de fatos para que nós tenhamos uma compreensão depois de como classificar esses fatos. Então, o século XX ele começa em 1901, né, e vai até o ano 2000. Não é isso? Bem, como é o século XX? Então, o primeiro ponto, de 1900 a 1914, o que nós temos é a chamada Belle Époque. A Belle Époque, assim chamada, foi a porca époque, a época porca, corrupta até a medula. O que ela teve de péssimo? Tá claro? Essa época teve uma porção de coisas péssimas. Primeiro, a heresia modernista. O modernismo na igreja. Em 1902, foi publicado o livro de Loisy, O Evangelho e a Igreja, que vai fundar a heresia modernista que vai triunfar no Vaticano II. Tá claro? Já em 1902. Essa época também, ela é a época da arte moderna, o modernismo na arte, que é a mesma coisa que o modernismo na igreja. O modernismo na arte é o tempo de Picasso, é o tempo do abstracionismo, do cubismo, do futurismo, do dadaísmo em 1914, que são as mesmas ideias da heresia modernista que triunfaram, essas ideias do Vaticano II, as ideias aplicadas na arte. A mesma, pois não, Marcelo? Começou, antes dessa teve a Art Nouveau Sim, teve outras. Eu estou pegando o século XX, só, mas de fato a arte moderna começa um pouquinho antes. Também o modernismo começou antes. A publicação do livro do Blondel em 1894, a ação, pode ser o primeiro marco da heresia modernista, em 1894. Como em 1896 foi a Olimpíada, renovando, feito pela maçonaria para renovar o paganismo. Como também em 1890 e pouco começou as primeiras expressões as primeiras expressões do modernismo na arte, tá certo? Com o expressionismo alemão e com depois o abstracionismo, o cubismo, etc. Mas os grandes movimentos da arte moderna foram nesse tempo. Além disso aqui, em 1910, teve a República publicada, proclamada em Portugal. Em Portugal tem importância, porque vai ter Fátima lá. As crianças de Fátima eram contra a República, tá certo? A irmã Lúcia tem até uma vez debochando os republicanos, dizia: ora vai tu, bolacha Maria, abaixa a República e viva a monarquia. Porque em 1910 o rei de Portugal foi assassinado pela maçonaria. Agora, ao mesmo tempo teve todas essas coisas péssimas, em 1903 a 1914 reinou São Pio X. São Pio X, tá claro? E uma grande luz brilhou no céu. Claro. Esse período, então, que foi um período péssimo do lado dos maus, por lado do bem, nós temos São Pio X, que excomungou o modernismo, excomungou vários modernistas, condenou todos os livros do modernismo, condenou o Loisy, claro, condenou, excomungou várias vezes o padre Ernesto Bonaiuti, grande amigo de João XXIII. Grande amigo de João XXIII. Ele processou o Monsenhor Roncalli, porque defendia o modernismo nas aulas de história da igreja em Bérgamo e em Roma. Tá claro? Processo que vai ser João XXIII. Bem,
Em 1914, o Papa Santo X morreu de morte rápida, como é comum no Vaticano. Morreu de repente. Ele estava bem de saúde, deu uma gripe, chamaram um padre alemão para dar uma injeção nele, deu a injeção, ele piorou, morreu, ficou tá morto até hoje. O padre alemão sumiu lá no Vaticano. Oh, Alex, São Maria aqui. No Vaticano é perigoso comer pastel. Então, São Maria. Tá certo? Isso é tradicional lá. O Papa Bonifácio VIII, quando foi assaltado o castelo dele em 1303, na cidade de Aniene, ficou 3 dias sem comer. Depois trouxeram um monte de comida para ele, pediu para ele comer, ele tinha 84 anos. Estava sofrendo. Érica, São Maria. Estava sofrendo muito e então feliz para comer, ele recusava. Ele insistiu muito e falava, então me dá um ovo. Porque o ovo era difícil colocar muito tempo. Passou comendo ovo 15 dias. Né? Santo X tomou uma injeção e morreu bruscamente. Bem, foi eleito exatamente o principal inimigo dele, Bento XV, o cardeal de la Chiesa. Santo X, Bento XV era muito feio, parecia muito com meu pai. Isso parece com meu pai. Se eu pudesse para dizer que alguém era muito feio, dizia, più bruto que Monsignore della Chiesa. É mais feio que Monsignore della Chiesa. Vai ser Bento XV. Bento XV vai representar o triunfo do modernismo na igreja. Ele vai tomar o nome de Bento, não como este aqui, Bento XVI, que tomou por causa de São Bento, que fez a Europa, que ele quer reconstruir, Bento XVI. Mas Bento XV tomou o nome de Bento por causa do livro do modernista Il Santo. O senador Antônio Fogazzaro, modernista, tinha feito um livro em que um falso santo falava uma porção de coisas como devia ser o Papa do futuro, que não podia ficar preso, mas devia sair andando por todo lado. Então ele tomou o nome Bento XV por causa do Il Santo de Fogazzaro. O livro foi excomungado por Santo X. Bem, 1914, então começa a governar Bento XV. E vai dar o triunfo para os inimigos de Santo X. Todos que eram ligados a Santo X foram expulsos do Vaticano. Os modernistas foram postos para diante. E desde aquele tempo, os modernistas dominaram a cúpula da igreja. Começou também a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Foi a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra foi uma das guerras mais estúpidas que eu vi na história. Nunca houve uma guerra mais burra, mas mais burra. Deixa eu contar, só para distrair um pouco das contadas. Os franceses, por exemplo, decidiram que a vitória só se tem no ataque. Napoleão ganhava o ataque à baioneta. Então, os franceses tinham que ter uma roupa patriótica, tá claro? Então, o casaco vermelho, calça azul, cap vermelho, tá certo? No meio do mato, ficava tudo vermelhinho, enquanto que os alemães usavam roupa caqui ou verde, bem disfarçados. Então, usaram um francês no meio do mato, pum! O ataque ia ser na valentia, na baioneta, nada de metralhadora, que é uma arma covarde. Os alemães não tinham preconceito com a metralhadora. Usavam metralhadora no ataque ou na defesa. Os franceses não. Essa não vale. No ataque é só na baioneta. Então o soldado tinha que pegar o fuzil com a baioneta, uma faca desse tamanho. O fuzil pesava 4 a 5 quilos. Um capotão azul, até metade da canela para tropeçar a pista. Tá certo? Carregando uma mochila nas costas de 30 quilos, tendo cantil de água, munição, band-aid, e um pacotinho de lenha, porque se tivesse no meio do mato e faltasse madeira para queimar. E tinha a ordem de ataque era dada a 2 km de distância. Olha, vão! E lá saíram os franceses carregando com uma baioneta e os alemães sem preconceito usando a metralhadora. Tá certo? Os franceses, depois de 2 km de corrida, chegavam os alemães com a língua um pau para fora. Os alemães pegavam a língua de um de outro, amarravam e já põe no caminhão preso. Pronto.
Na primeira semana morreram 700 mil franceses. Com essa sábia ataque. Aí eles fizeram as trincheiras. Foi das coisas mais puras do mundo. A guerra de 1914, de 15 até 18, todos os exércitos se enterraram em trincheiras. Trincheiras que tinham na Rússia 2.000 quilômetros de extensão. No fundo da trincheira acumulava-se resto de comida, sujeira, poça d'água, rato morto, ou feridos que apodrecendo, ou mortos apodrecidos. Outro do teu pai, da trincheira. Então, uma sujeira só. Para conquistar um terreninho pequeno, por exemplo, na Batalha do Somme, para conquistar, eu não me lembro agora quanto que eram, 500 metros ou 600 metros, morreram 750 mil franceses. Para conquistar poucos metros. Na Batalha de Verdun, morreram 1 milhão e meio de soldados. E ninguém saiu do lugar. Ficaram todos na trincheira de Caetano, lá não mudou nada. Quer dizer, morreram milhões de homens estupidamente. Foi um castigo enorme, que Nossa Senhora, no primeiro segredo, já fala disso. Essa guerra vai logo acabar. Mas em 17, teve a Revolução Russa do Lenin. O comunismo surgiu na Rússia. Claro. Por quê? Porque a recusa da luz que foi Saint-Pédestre e a recusa da luz que foi Fátima dava esse primeiro castigo. Por quê? Porque estou falando da recusa da luz. Dom Bosco, numa das profecias dele sobre o nosso tempo, ele diz: uma grande luz brilhou no céu. Os homens recusaram essa luz, os fizeram trevas espessas que se podiam palpar. Essa, segundo minha interpretação, é exatamente a recusa do que ensinou São X e Nossa Senhora de Fátima. A luz que iluminou a igreja foi Fátima e São X. Os dois foram recusados. São X foi assassinado. No túmulo dele, está lá do corpo dele no Vaticano. De um lado tem a estátua de Bento XV, inimigo dele, e do outro Bento XVI, do outro tem João XXIII, a estátua de João XXIII, que ele processou como modernista. E atrás de João XXIII aparece de óculos Paulo VI, inimigo dele também. Então, no túmulo de Santo X tem os inimigos dele ao lado, triunfantes, no Vaticano. Agora, lá na frente está o corpo de João XXIII, intacto. Um padre amigo meu falou lá para os padres: mas como é que vocês põem esse cadáver aqui de João XXIII como se fosse um milagre e é falso? Ele foi embalsamado. Então reclamaram violentamente. Como na Rádio Vaticana? Como vocês publicaram? Deu para eles o documento da Rádio Vaticana contando o embalsamamento de João XXIII, que não tem nada de milagre, mas é postular para o público pensar que ele é santo e milagroso. Como tem lá o corpo de São Josafá e o corpo de São Cristóvão. Um absurdo. Uma grande luz brilhou no céu, Nossa Senhora de Fátima e São Cristóvão. Mas essa luz foi recusada. Por isso veio o castigo da Rússia. Então, você precisa me apagar isso aqui. Essa Primeira Guerra Mundial, ela vai trazer, então, com a Revolução Russa, uma praga maior. O totalitarismo, tudo bem, o totalitarismo moderno, que tem o nascimento com Lenin na Rússia, um demônio. Quem fez a Revolução na Rússia? Os Estados Unidos. O Banco Comleco de Nova York, que financiou a Revolução Russa. Quem aprovou foi o presidente dos Estados Unidos, Wilson. Quando todo mundo rompeu com Lenin, o Wilson apoiou e deu logo de cara 300 milhões de dólares para manter o comunismo na Rússia. Então, nasce Lenin, o Stalin, em 1922, isso em 17, né? Em 22, o Mussolini toma o poder na Itália, com apoio do rei da Itália, Vítor Manuel, com apoio
das autoridades do Vaticano naquele tempo, Pio XI, para combater o comunismo. Quando Mussolini fora sempre anarquista, 10 anos, ele foi diretor do jornal Avante do Partido Comunista. Claro. E em 33, sobe ao poder o Hitler. Quem votou para o Hitler ser eleito chanceler, faltavam 83 votos. Quem deu os votos para o Hitler subir? O Partido Católico Alemão, presidido por Monsenhor Kass, que, recebendo ordem do secretário de Estado naquele tempo, votou a favor do Hitler. E depois votou a entrega de todos os poderes do Hitler, a suspensão da Constituição Alemã. E depois, quando o Hitler exigiu que todos os partidos fossem fechados, o primeiro partido a se fechar foi o Partido Católico, o Partido do Centro, liderado por Monsenhor Kass, que fechou o Partido Católico e fugiu depois para Roma, abandonando a Alemanha em poder do Hitler. Quer dizer, os católicos traíram, aprovando os católicos. Os bispos, esquerdistas e modernistas, é que puseram o Hitler no poder. Não foram só eles. O Hitler subiu também com o apoio de toda a juventude do Partido Comunista, que o Stalin mandou votar no Hitler, porque o Stalin admirava o Hitler. E o Hitler dizia que o homem mais admirado do mundo era Joseph Stalin. Tá claro? O problema do partido nazista é exatamente do partido do PT. O partido nazista chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Depois se chamou Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Era o PT da Alemanha. Então o comunismo e o nazismo são irmãos gêmeos. A subida do totalitarismo com toda essa gente aqui vai trazer um novo castigo. Nossa Senhora de Fátima anunciou dizendo que o castigo começaria na Espanha. Eu estou misturando aqui já a aula para terminar mais rápido. Começa na Espanha. Ora, em 1931, foi proclamada a República na Espanha. Como é que foi proclamada a República? Teve eleição de vereador. Hoje estava aí no trânsito, tinha lá um carro. Acho que é de uma cidade de interior aí. Como chama aquela cidade, Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba não. Era Itacoaquecetuba? Ah, então é cidade lá perto de Campinas. Então tinha um caminho. Itacoaquecetuba. Ah, não, é aqui na Zona Leste. É. Ah, não está acusando mal Campinas. Itacoaquecetuba, um nome lindo, né? Parece uma catástrofe. Itacoaquecetuba. Então, Itaquá, o candidato era, como chamava? Um era o de prefeito, era não sei quem da farmácia. Não, o Armando da farmácia, e o outro era não sei o que, Tico, Roberto Tico, coisa assim. Bem, então, eleição de vereador. O que é vereador? Nada. Na Espanha foi feita eleição de vereadores em 1931. O partido do rei, o partido monarquista, ganhou em toda a Espanha, menos em Madrid. Então o rei, Afonso XIII, disse que como o povo de Madrid, Afonso XIII, azarado da Espanha, Afonso XIII, como perdeu a eleição de vereadores de Madrid, disse que ele renunciava, como é que é? Ele se dispensava do cargo. Demitir? Não se demitiu, não. Só se dispensou. Pegou o trem e foi embora. Então, a República nasceu desse forfé do rei. A República comunista. Quem tomou poder, evidentemente, não era o Partido Comunista. Era o Partido Radical. O Partido da Escola Normal. O primeiro-ministro Azaña era chamado monstro católico. Ele dizia, na Espanha, todos somos católicos. Inclusive os ateus. Esse fulano era homossexual. Ele foi o presidente, o primeiro-ministro da Espanha, mas quem dirigia tudo era o Partido Comunista minúsculo. Era a Federação Anarquista da Espanha, hispânica, chamada FAI, que tinha desorganizada, não é? Contra todo o governo, tinha 4 milhões de membros. Uma população de 30 milhões de habitantes, 4 milhões eram da FAI, vamos tratar disso depois. E começou o massacre do clero.
Então os anarquistas dinamitavam as igrejas e dinamitavam o padre. Os mineiros anarquistas pegavam uma banana de dinamite na mão do padre, acendiam e lá subiu o padre para o céu. Claro, explodiu o padre. Ou então amarravam os pés do padre no para-choque do caminhão, o caminhão ia correndo, o padre com a cabeça no chão, ia se batendo a cabeça, ia sendo esfolado, no final ficavam 2 tocos de perna pendurados no para-choque. Ou fazia engolir crucifixos. Claro. Então, profanações, incêndio de igrejas por todo lado. Claro. E depois vai começar, Nossa Senhora disse, assim começa na Espanha. A República foi de 31 a 36. Foi um massacre dos católicos brutal. Daí começou a Guerra Civil. A Guerra Civil, o Papa era Pio XI. Guerra Civil em 1936 a 39. Morreram 1 milhão de espanhóis. Uma guerra civil monstruosa. Claro. Por que isso? Porque em 1929, a irmã Lúcia escreveu uma carta a Pio XI, dizendo que Nossa Senhora pedia a consagração da Rússia Imaculado Coração. Pio XI respondeu: dizem que eu sou vigário de Cristo. Se eu sou vigário de Cristo, por que não fala comigo diretamente, em vez de mandar recado para os bem pastores? E não consagrou a Rússia. A Rússia fez a guerra na Espanha. E era comunista em todo mundo, as brigadas internacionais, claro, comunista dos Estados Unidos até o Extremo Oriente, todo mundo participando da guerra. A Guerra Civil Espanhola foi no tempo de Pio XI. A guerra, a segunda, se os homens se lembrarem, virá um castigo maior, que começará na Espanha no tempo de Pio XI. Porque essa guerra, os fascistas mandaram uma tropa, os nazistas mandaram blindados, mandaram também tanques de guerra, mandaram também aviação, a Legião Condor. Então foi uma espécie de treino para a Segunda Guerra Mundial. Mas nem assim a coisa se arranjou. Subiu Franco. Como em Portugal tinha o Salazar. Fascistas, tá certo? Aparentemente contra o comunismo. Fascismo e nazismo são iguais. São 2 movimentos socialistas, um apoia o outro. Como aqui no Brasil. O Dom Helder Câmara, que se fez ordenar padre com camisa nazista debaixo da batina, depois ficou líder da teologia da libertação e do comunismo. Tá claro? Passou para outro extremo. Ou como o Carlos Lacerda, que é do Partido Comunista, e foi um dos chefes da contra-revolução aqui da ditadura militar. A ditadura militar que tinha, de um lado, o Partido Comunista fazendo revolução, não é? Ou como chama aquele que foi mostrado lá, não sei, como é o nome lá? O Marighella, do PCdoB, Lamarca, e do outro lado tinha o Golbery de Couto Silva, o general. De um lado estava Dom Arce apoiando os guerrilheiros e do outro o Golbery de Couto Silva. Só que os dois eram amigos, o Golbery e o Dom Arce. O chefe dos militares e o chefe dos outros eram os dois amigos. A esquerda e a direita são muito amigas. A direita é sempre bastante canhota. A direita é sinistra. Tá percebendo? Da Guerra Civil vai começar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi feita para dar um triunfo ao comunismo. Vai ser dado uma palestra para a Segunda Guerra mostrando a relação com Fátima, de modo que eu não vou tratar como Nossa Senhora atuou nessa guerra, principalmente nos fatos de 1942, quando Pio XII fez uma consagração do mundo a Nossa Senhora de Fátima, mas não a consagração da Rússia. Então Nosso Senhor Jesus Cristo aparecendo para a Rússia disse isso, que embora não tivesse sido feito o que a mãe dele tinha pedido, por causa que foi feita alguma coisa, a consagração do mundo, seria dada ao mundo alguma graça. E por isso o Hitler afundou em 42.
houve as vitórias surpreendentes de Alamein, de Midway, no Pacífico, e de Stalingrado, na Rússia. Claro? Vitórias estranhas, vitórias maçônicas, curiosíssimas, que mudaram todo o comportamento da guerra. Mas com a guerra, a Rússia triunfou. A Rússia dominou o mundo inteiro. Eu tenho papel aqui. Tá aqui? A Rússia acabou dominando o mundo inteiro. Quer dizer, continuava havendo uma grande expansão do mal, um grande castigo. Terminou a guerra com a bomba atômica. A Rússia não foi consagrada a Nossa Senhora. Pio XII não fez. Pio XII consagrou o mundo. É tão difícil dizer, eu consagro a Rússia Imaculada Coração de Maria. Quantas palavras tem nessa frase? Acho que não tem 15, né? Por que é tão difícil falar isso? Por que é tão difícil falar isso? Eu vou pegar o... Você quer o telefone? Não, é o controle do ar-condicionado. Vamos supor que fosse o telefone. Eu vou com o telefone dele. Eu vou consagrar o telefone dele a Nossa Senhora. Eu tenho direito de consagrar o telefone dele a Nossa Senhora? Tenho? Posso ou não? Pode? Eu posso consagrar meu telefone a Nossa Senhora? Isso eu posso. Mas o dele não. O dele é dele. Eu posso consagrar meu... O dele é dele. Eu posso consagrar meu tempo, meus livros, tudo que eu faço, Nossa Senhora. Mas não posso consagrar as propriedades do imperador a Nossa Senhora. O imperador é intocável. Nem o ministro mexe nele. Está claro? Eu posso consagrar minhas coisas, Nossa Senhora, não as dos outros. O Papa consagrar a Rússia é afirmar que o Papa é dono da Rússia. E isso é a doutrina da Idade Média. O Papa é senhor de todas as nações batizadas. É a bula Unam Santa de Bonifácio VIII. Claro, que foi esbofeteado por ter feito essa bula. Esbofeteado com luva de ferro, aos 84 anos. Afirmando que o Papa está acima de todos os reis e imperadores. O Papa consagrar a Rússia é reafirmar que a Igreja está acima do Estado. Nosso Senhor disse para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E César tem que dar alguma coisa para Deus ou não? Ou só nós que devemos escolher o Estado e a Igreja? Não, César tem o poder dado por Deus. Nosso Senhor disse para Pilatos, não teria esse poder sobre mim se não fosse dado alto. César também tem que reconhecer que Deus está acima de tudo. O Estado tem que reconhecer a Igreja, assim como o corpo está subordinado à alma. Todo Estado cristão está subordinado ao Papa. E consagrar a Rússia é a reafirmação da união entre Igreja e Estado, da superioridade da Igreja sobre o Estado, e que todos os governantes têm que estar submetidos a Pedro. Está claro ou não? Então eles não querem consagrar a Rússia, eles têm medo. Tem medo que a maçonaria ameaça. Também não é ocasião agora de tratar disso, mas depois da guerra, em 1945, quando foi jogada a bomba atômica, você viu que o mundo caminhava num cataclisma. E por isso a maçonaria fez um ultimato à Igreja. Ou a Igreja se democratiza, ou ela vai sofrer a maior perseguição da história. Pio XII, então, pensou convocar um concílio. Depois se assustou, não convocou. João XXIII vai fazê-lo. João XXIII vai convocar o concílio. Então, aquilo que Nossa Senhora tinha proibido foi feito. Foi convocado um concílio. Né? O Vaticano II foi em 62. O Vaticano II recusou excomungar qualquer heresia. João XXIII declarou que não havia mais heresias a condenar. Ele não percebeu que tinha o comunismo dominando uma multidão, meio mais da metade do mundo, porque o comunismo é uma grande heresia. Não havia heresias a condenar. Estava meio cego o homem, né? Não tinha heresias a condenar. A maior heresia da história não era para condenar, o marxismo. Foi proibido falar a palavra marxismo. João XXIII fez assinar um acordo com a Rússia permitindo que viessem
teólogos lá da Rússia tinham um concílio, o Papa teve que prometer, se a Rússia deixasse, não condenar nem Marx, nem o comunismo, nem o marxismo. Essas três palavras eram proibidas de falar no Vaticano II. O cardeal Tisserand foi posto, que assinou o acordo com a Rússia, foi posto no controle dos microfones. E se alguém falasse essas palavras desligavam o microfone. O comunismo não foi condenado. A igreja fez um acordo com o comunismo. Claro? O coronel Nikodin foi ao Vaticano. O coronel Nikodin era arcebispo de Leningrado. Era arcebispo e coronel da polícia secreta russa. Claro? Então, a igreja recusou condenar heresias. Foi o concílio pastoral. A igreja dizia, João 3, deve fazer um concílio para usar misericórdia, não a excomunhão nem castigo. E por isso, em 68, se a igreja não condena mais nada, em 68, a revolução da Sorbonne declarou proibido proibir. Se a igreja não condena nada, ninguém pode condenar coisa nenhuma. É proibido proibir. Por isso os pais agora, a criança pede uma coisa, não. Quer o que você quer agora? Quer outra coisa, quer outra coisa, quer outra coisa. Arranca a cabeleira do pai, careca. Ah, daqui filhinho. Mas não reclama do filho. O filho faz o que bem entende. Os pais não têm coragem de condenar, dizer um não para os filhos. O professor não tem coragem de expulsar um aluno da classe, ou de condenar um aluno, não tem coragem de dar zero. Ninguém condena ninguém. No Brasil, pode dar mensalão à vontade, não tem condenação. Tá claro? Ninguém condena mais nada. A condenação está condenada. Fruto do Vaticano II. Todo o permissivismo, relativismo moral que veio depois da Revolução de 68 em Paris, todo esse permissivismo é fruto do Vaticano II. O Vaticano II, tendo recusado condenar qualquer coisa, fez que no mundo a condenação fosse condenada. Ninguém condena coisa nenhuma. Em 69, Paulo VI fez a nova missa, que entrou em funcionamento no ano 70. A nova missa, a missa do homem, em que o padre das costas para o sacrário, das costas para Cristo. Agora tiraram Cristo do centro. Na França, não se encontra quase mais Jesus Cristo na igreja. Uma vez estava na França, não sei se estava com o Ivone ou com outra pessoa, fomos rezar o sacrário. Estava numa salinha separada, numa caixinha. Às vezes uma caixa de sapato. O Marcelo, meu irmão, esteve numa igreja lá, perguntou para uma feira, onde está Nosso Senhor? E ele abarra. Ele está lá do outro lado, lá embaixo. Tiraram Nosso Senhor do centro. Tiraram a cruz do Calvário. Agora é uma mesa. É a ceia. Coisa condenada pelo Concílio de Trento. Cristo, fora com ele. Tiraram o Cristo do altar. Se dá comunhão, como se dá uma ficha. Porque o povo é que é Cristo. Ele está no meio de nós. Não está na hóstia. Não está na hóstia. Por isso se distribui as hóstias assim como se fosse nada. Em Piracicaba, na diocese da Amazon, um padre, na hora da consagração, pegou o cálice, aqui dentro só tem vinho, não tem outra coisa, não acredito em nada disso, só fiquei padre para ter emprego, não acredito em coisa nenhuma. Foram reclamar com o bispo, o que o bispo fez? Não dá para fazer nada. Em Limeira, tá claro? Não no bispo atual, o bispo anterior, havia um padre lá que distribuía, dava comunhão, tinha um menino que ia comungar, levava o cachorro e dava também assim para o cachorro. Isso é condenado com excomunhão ipso facto. Excomunhão lá de sentença. Dava o sacramento para animais. Não aconteceu nada com o padre. O padre deu entrevista, não aconteceu coisa nenhuma. Então, se abusa de Nosso Senhor de todas as maneiras. Na Alemanha, eu vi fotos, durante a missa, tem trapézios em cima do altar e umas moças de biquíni fazendo proezas lá, de gambitos para fora, dançando, pulando e se exibindo, e o povo prestando atenção na hóstia, né? Quer dizer, uma profanação. O que os comunistas não ousaram fazer nos países que eles dominaram, os padres permitem fazer hoje.
uma profanação contínua. Entre 1970 e 1989, 1970, 89, houve a Guerra Fria, não é? Uma luta tremenda. Mas as coisas começaram a mudar. As coisas mudaram. De repente. Paulo VI, de repente, se calou em 1972. Diziam até que ele tinha sido sequestrado, tinha sido posto um falso papa, irmão gêmeo dele, parecido com ele em tudo. Uma vez um jesuíta estava dando uma conferência em Boston, e depois me deram um jantar no restaurante, famoso, um restaurante horrível. Bem, então, o jesuíta falava, o senhor sabe que é professor? Quem está lá no Vaticano não é o Papa, é um sósia dele. Eu falei, é sósia. É tão parecido que tem até as mesmas ideias. Quer dizer, chegou-se a levantar essa hipótese toda, mas que depois de certa data, de 72, 78, ele escreveu um pouco, é verdade. Consta que uma comissão do Vaticano é que dirigia. Depois subiu João Paulo I, que se meteu a resolver a questão do Banco Ambrosiano. Um mensalão de 40 bilhões de dólares. Isso aí é para você falar até amanhã. Não, vou terminar já. 40 milhões de dólares. Quis investigar a questão, morreu. Começa todo mundo. Morreu. Morreu, Mastelo. Morreu rapidamente. Deram um chá para ele, Quem lá amou, foi ele. quem? João Paulo I. Depois veio João Paulo II. João Paulo II, em 1981, condenou a maçonaria. Contra a maçonaria. Estava havendo um diálogo, maçonaria e Vaticano, um diálogo secreto. Foi feita uma comissão para o diálogo com a maçonaria, que ficou reunida uns 7, 8 anos. E esse diálogo resultou em nada. A maçonaria se retirou, dizendo que a igreja não queria aceitá-la. Em 81, então, João Paulo II, em março, condenou a maçonaria. Em março de 81. 3 meses depois, ele levou um tiro no Vaticano. Em maio, o Acha deu um tiro no Papa. Estão lembrados? O Papa não morreu. Não morreu por um milagre. Foi feito um estudo sobre o percurso da bala no corpo dele, é uma coisa impressionante. A bala, ela vai girando, ela faz um furo, mas encontra uma resistência qualquer, ela muda de direção. A bala foi mudando de direção dentro do corpo dele e passou rente à aorta, passou rente à coluna vertebral, passou rente a outros órgãos importantes e não morreu. Um verdadeiro milagre. Em 84, ele voltou a condenar a maçonaria. Assinou a condenação ele e o cardeal Ratzinger. Em 82, o cardeal Ratzinger, que tinha sido modernista, em 82, fez uma reunião com 5 cardeais do Vaticano, uma reunião secreta, onde se decidiu que tinha que voltar à missa antiga em 82 e acabar com a missa nova em 82. Quer dizer, desde 82 o cardeal Ratzinger está trabalhando contra a missa nova. As coisas começaram a mudar. O cardeal Ratzinger influenciou cada vez mais João Paulo II. Em 84, ele permitiu que se rezasse a missa antiga, declarando aceitar o Vaticano II e a nova missa, fundando a Eclésia Dei Aflita. Em 88, ele permitiu a missa antiga sem ser obrigado o padre a aceitar nem o Vaticano II nem a missa nova. Em 2000, ele publicou a visão do terceiro segredo de Fátima, que ia publicar tudo. O cardeal Ratzinger tinha decidido com ele publicar todo o segredo de Fátima. O cardeal Sodano proibiu, fez uma confusão enorme e foi publicado somente a visão, sem a explicação da visão do terceiro segredo de Fátima. Então, eu tenho que terminar, infelizmente, tive que correr muito. No ano 2000, então, foi publicada a visão de Fátima. Um padre, muito amigo do Ratzinger, me contou que foi ao Vaticano falar com o Ratzinger. O senhor prometeu publicar o segredo inteiro.
O senhor publicou sua visão. Resposta do Ratzinger. Eles me forçaram a mão. Os segredos, ele quer publicar. Mas se publicar como o segredo tem as palavras, não concordo consigo, não mude a missa, você vai dar uma reação brutal. Agora que o Papa está fazendo um decreto para mudar a missa, fazendo toda a missa nova em latim, em costa para o povo, na Alemanha se fala que é preciso convocar um terceiro concílio do Vaticano para processar Bento XVI, depô-lo e eleger um outro Papa. Aqui em São Paulo foi feita uma reunião em que uma autoridade disse para os padres: nós não permitiremos que seja feito isso, nós vamos resistir. Por isso o cardeal Ventroy de Paris falou agora: nós não somos servos do Papa, ele é nosso irmão, nós colaboramos. Ele que não veio aqui mandar, que nós não aceitamos. O cardeal Daniels, de Bruxelas, antigo de Bruxelas, também atacou agora o Papa por causa dessa nova reforma e porque está permitindo a missa antiga. Eles estão em franca rebelião contra o Papa. Haverá um Papa, não sei se é esse ou outro, que rezará a missa antiga, vai subir a montanha com a cruz e vai ser morto. E a morte desse Papa que vai converter o mundo. Porque o sangue dos mártires também de cristãos. Um Papa que morra assim vai mudar o mundo. Eu queria fazer agora todo esse apanhado, todo esse século, mostrando que eu fiz muito bruscamente. Depois eu posso dar para vocês todo o esquema na internet. Mostrando que o Senhor Dom Bosco se fala de uma grande luz que foi anunciada. Foi Fátima e Santa Inês. Pois o afastamento da procissão que sai do Vaticano vai de 14 até a corrupção geral do fim do século. Agora, com a mudança de João Paulo II, graças ao cardeal Ratzinger, em 80 e pouco, em 89 caiu a Rússia. A queda da Rússia é inexplicável. A Rússia está dominando o mundo. Caiu como um castelo de cartas. Deram um soprão. Aquilo desmoronou. Quando os criminosos caíram, não teve um que foi morto.